Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live Café com Gleice. Hoje live de número 19 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Hoje nós vamos dar sequência, então pega seu café, pega seu chá, pega sua água, seu caderno. Se você tiver o livro, pega o livro e vem com a gente. Pega também os seus marca-textos, tá? Muito importante pegar o seu marca-texto. Eu vou pegar aqui o meu marca-texto para poder fazer as marcações aqui. Lembrando que aqui é um espaço em que você também pode dar a sua opinião, tá? Você também pode dar a sua opinião aqui. A sua participação aqui é muito importante, então não se acanhe em trazer a sua contribuição, tá bom? Não se acanhe em trazer sua contribuição aqui nos comentários. Bom dia, maravilhosos! Sejam muito bem-vindos! Hoje eu entrei na hora, 6h40 da manhã. Ai, que maravilha! Bom dia, maravilhosos! Deixa eu compartilhar aqui na comunidade. Compartilha aí você também. Compartilha essa live, meu povo do TikTok. Bom dia! Bom dia, Vanessa! Bom dia, Davidson! Bom dia, maravilhosos! Olha, compartilha a live com um amigo. Eu sei que eles devem estar dormindo nessa hora, né? Quem está acordado essa hora é para os fortes. Bom dia, Marcelo! Bom dia, Judete! Seja bem-vinda. Olha, vocês estão bem? Vocês dormiram bem? Conta pra mim se vocês estão bem. Dormiram bem, minha gente? Porque o que importa é dormir bem, né? Acordar bem. Nossa, não tem coisa melhor na vida, no mundo, do que você acordar bem. Você ter uma noite boa de sono, assim. Porque quando você tem uma noite boa de sono, o seu dia rende, né? Bom dia, manda um abraço pro Ricardo de Curitiba. Nossa, Curitiba é muito gostoso, né? José Carlos, bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia. Bom dia, maravilhosos. Olha, fica aqui na live, tá? Não sai não, porque vocês têm a mania de entrar e depois sair. E aí nós vamos dar sequência aqui à leitura do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Bom dia, André. Seja bem-vindo. Maravilhoso. E olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O ser humano, ele tá perdendo as suas funções cognitivas. Eu não sei se vocês sabem disso. A gente está cada dia mais perdendo as nossas funções cognitivas. Por quê? Por conta do excesso de informação, principalmente nessa rede vizinha aqui, tá? Em todas as redes, na verdade, mas nessa aqui é mais. Então, telas, hoje em dia a gente fica muito tempo em telas, hoje em dia a gente fica muito tempo em rede social, tem a inteligência artificial aí, os grupos de WhatsApp toda hora, né, que a gente fica olhando, vídeos de 15 segundos o tempo todo, a gente passa o dia todo vendo vídeos de 15 segundos, minha gente. Então, tudo isso está causando o que os neurocientistas chamam de apodrecimento cerebral. Apodrecimento cerebral. Então, se você não exercitar o seu cérebro todos os dias, o que vai acontecer? Muito em breve você vai ter, não quero que isso aconteça, mas muito em breve você vai ter algumas consequências com relação à dificuldade de memória, entende? Então, dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de assimilar, na verdade, conteúdos básicos, como ler um livro, por exemplo. Hoje as pessoas, elas sabem contar, por exemplo, ela viu um vídeo, ela sabe exatamente contar algo, tragédia que aconteceu, alguma coisa que aconteceu de ruim, porque elas estão o tempo todo vendo esses vídeos curtos, né? E aí ela sabe contar exatamente para as pessoas o que aconteceu. Agora as pessoas, elas não sabem, quando elas leem um livro, elas não sabem falar para a outra pessoa o que ela entendeu do livro. Elas não sabem. Mas um vídeo curto, de 15 segundos ali, um vídeo de uma tragédia, por exemplo, algo que aconteceu. Tem pessoas que ficam o dia todo vendo vídeos, sabe? De 15 segundos. Então, a gente precisa cuidar da potência do nosso cérebro. E o que a gente está fazendo aqui todos os dias? Cuidando disso, ativando a nossa mente. É isso que a gente está fazendo de segunda a sexta, todos os dias aqui, lendo o livro.
Então, vamos cuidar do nosso cérebro, vamos cuidar da nossa mente. E o que a gente faz aqui é cuidar da nossa mente, não é, meu povo? Sejam muito bem-vindos. Embora, vamos dar continuidade aqui. Vamos dar sequência à leitura do livro. Lembrando que aqui é um espaço em que você também pode dar a sua opinião, tá? Café com Gleice é... Não só eu leio o livro, como vocês também podem dar a opinião de vocês, tá? É muito importante isso. Não se acanhe em trazer a contribuição de vocês. Como eu fico com a cabeça aqui abaixada, às vezes eu não consigo ver os comentários. E aí, às vezes, vocês podem repetir o comentário para eu ouvir, tá? Tô tomando café com cuscuz e ovo frito. Você gosta, amiga? Eu amo cuscuz. Amo. Amo cuscuz. Mas de manhã, geralmente, eu não como cuscuz. Eu gosto mais de comer cuscuz à noite. Mas eu gosto muito de cuscuz. Inclusive, na minha cafeteria tem cuscuz. A gente tem no cardápio cuscuz. E eu faço um cuscuz, ó, divinamente. Vamos lá, minha gente. 106 a página que nós estamos. 106. Simbora, preparados? Preparados? Pega aí o marca-texto de vocês. Simbora. Olha, já vou avisando que o conteúdo de ontem foi bem, assim, tenso, porque ele trouxe vários termos técnicos, né? E hoje provavelmente vai ser a mesma coisa, porque a gente tá numa parte que tem alguns termos técnicos. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, minha gente, nesse Instagram. Cadê esse povo? Bom dia, gente. Vocês estão bem? Dormiram bem? Conta pra mim. Simbora. Estados mentais elevados podem produzir expressões de genes mais saudáveis? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta do capítulo de hoje, o subcapítulo, na verdade, que nós estamos lendo. Deixa eu só colocar vocês aqui na mesma página que eu. Nós estamos no capítulo, deixa eu ver aqui qual é o nome do capítulo. Superando o seu corpo. Nós estamos lendo este capítulo, Superando o seu corpo. E que capítulo maravilhoso. Hoje a gente finaliza e depois, amanhã a gente começa o capítulo Superando o Tempo, tá? Estados mentais elevados. Estados mentais elevados podem produzir expressões de genes mais saudáveis? Aqui está um exemplo de como podemos sinalizar novos genes de novas maneiras quando começamos a adotar emocionalmente um evento no futuro antes de ele se manifestar. No Japão, conduziram um estudo para descobrir que efeito o estado mental de uma pessoa poderia ter em doenças. Os sujeitos eram 2 grupos de pacientes com diabetes tipo 2. Dependentes de insulina. Tenha em mente que a maioria dos diabéticos é medicada com insulina para remover o açúcar, que na verdade é a glicose, da corrente sanguínea e depositá-lo nas células, onde podem ser usadas como energia. Na época do estudo, as pessoas envolvidas estavam sendo tratadas com pílulas ou injeções de insulina para ajudar a controlar os elevados níveis de açúcar no sangue. Cada grupo teve seu nível de açúcar no sangue testado em jejum para se estabelecer os parâmetros. A seguir, aí ele está trazendo uma história para ele chegar exatamente onde ele quer chegar para poder explicar, tá? Cada grupo teve seu nível de açúcar no sangue testado em jejum para se estabelecer os parâmetros. A seguir, um conjunto de sujeitos assistiu a um programa cômico durante 1 hora. Enquanto o grupo de controle assistiu a uma palestra tediosa. Os sujeitos do teste, então, fizeram uma refeição deliciosa e depois seus níveis de glicose no sangue foram verificados novamente. Houve uma discrepância significativa entre os sujeitos que assistiram ao programa cômico e os que ouviram a palestra monótona. Então, qual é esse experimento? Eles pegaram 2 grupos de pessoas com
diabetes, pegaram um grupo e colocaram para assistir uma palestra monótona. O outro grupo, eles colocaram para assistir algo engraçado, né? Uma coisa bem engraçada. Então, em média, o nível de açúcar no sangue dos que assistiram a palestra monótona subiu para 123 miligramas. Alto bastante para... Oi, Ricardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Alto bastante para necessitarem de insulina para se manterem fora da zona de perigo. No grupo alegre, que tinha rido por 1 hora, os níveis de açúcar no sangue após o jantar subiram a metade daquele valor, ou seja, ligeiramente fora da faixa normal. De início, os pesquisadores que conduziram o experimento pensaram que os sujeitos descontraídos tinham diminuído seus níveis de açúcar pela contração dos músculos abdominais, olha isso, e do diafragma enquanto riam. O raciocínio foi que, quando se contrai o músculo, usa energia. E a energia circulante é a glicose. Mas a pesquisa foi além. Examinaram as sequências genéticas dos indivíduos joviais e descobriram que esses diabéticos haviam alterado 23 expressões gênicas diferentes, simplesmente por rirem ao ver a comédia. Olha isso. O estado mental elevado aparentemente estimulou seus cérebros a enviar novos sinais para as células, que ligaram as variações genéticas, permitindo que seus corpos naturalmente começassem a regular os genes responsáveis pelo procedimento do açúcar no sangue. O estudo mostrou, então o que ele vai trazer agora, o que esse estudo mostrou, né? Ele mostrou claramente que nossas emoções podem ligar algumas sequências genéticas e desligar outras. Ao simplesmente sinalizar o corpo com uma nova emoção, os sujeitos sorridentes alteraram sua química interna para mudar a expressão dos seus genes. Às vezes, uma alteração na expressão genética pode ser súbita e drástica. Você já ouviu falar de pessoas cujo cabelo ficou grisalho da noite para o dia após submeter-nos a condições extremamente estressantes? Esse é um exemplo do funcionamento dos genes. Essas pessoas tiveram uma reação emocional tão forte que a química corporal alterada tanto estimulou o gene da expressão do cabelo grisalho, como restringiu a expressão gênica para a cor natural do cabelo em uma questão de horas. Elas sinalizaram novos genes de novas maneiras, alterando seu ambiente interno emocionalmente e, com isso, quimicamente. Conforme discuti no capítulo anterior, quando você, entre aspas, experimentou um evento diversas vezes, ensaiando cada aspecto dele em sua mente, você sente como seria o evento antes de ele se desenrolar. Então, ao alterar os circuitos do seu cérebro por pensar de modo diferente e adotar as emoções de um evento antes de sua manifestação física, você pode mudar seu corpo geneticamente. Olha isso. Então, foi o que a gente viu ontem, né? Ontem ele trouxe pra gente o quê? Que às vezes a gente acha que a gente nasceu dessa forma, que o nosso DNA é esse, os nossos genes, então assim não tem como mudar. Mas na verdade o que a epigenética vem dizer pra gente é o contrário. E que a gente consegue sim. Então, conforme discuti no capítulo anterior, quando você experimentou um evento diversas vezes, experimentou entre aspas, o que ele quer dizer com esse experimentou? Ou seja, que você de certa forma sentiu aquilo. Aí você, ensaiando cada aspecto dele em sua mente, você sente como seria o evento antes de ele se desenrolar. Então, ao alterar os circuitos de seu cérebro, por pensar de modo diferente e adotar as emoções de um evento antes de sua manifestação física, você pode mudar seu corpo geneticamente. Você consegue selecionar um potencial do campo quântico. A propósito, todos os potenciais já existem. E adotar emocionalmente um evento futuro? Na verdade, é uma pergunta, deixa eu voltar aqui. Você consegue selecionar um potencial do campo quântico
e adotar emocionalmente um evento futuro antes da experiência real? Ou seja, você consegue imaginar aquilo antes de já ter acontecido? É bem desafiador, né? Você consegue fazer isso tantas vezes que emocionalmente condiciona seu corpo a uma nova mente. Com isso, sinalizando novos genes de novas maneiras, se você consegue, é altamente provável que comece a formatar e modelar seu cérebro e seu corpo em uma nova expressão. De modo que mudem fisicamente antes da realidade potencial desejada se manifestar. Olha isso. Mudando o seu corpo. Por que mover um dedo? Deixa eu ver o que ele vem trazer aqui nesse subcapítulo. Podemos acreditar que temos condições de alterar nosso cérebro pela força do pensamento, mas que efeitos isso terá em nossos corpos, se é que terá algum? Mediante o simples processo de ensaiar mentalmente uma atividade, podemos obter grandes benefícios sem mover um dedo. Aqui está um exemplo de como isso literalmente aconteceu. Conforme descrito em um artigo publicado no Journal of Neurophysiology, em 1992, sujeitos foram divididos em 3 grupos. Eu vou adiantar a leitura porque eu quero terminar esse capítulo hoje, tá? Falta só uma página e meia. E aí eu quero adiantar para a gente finalizar esse capítulo e amanhã a gente já começar o próximo capítulo, que é Superando o Tempo. Vamos lá para o experimento aqui. Pediu-se ao primeiro grupo para se exercitar contraindo e relaxando um dedo da mão esquerda durante 5 sessões de treinamento de 1 hora por semana por 4 semanas. Um segundo grupo ensaiou mentalmente os mesmos exercícios com a mesma frequência, sem ativar quaisquer músculos do dedo fisicamente. As pessoas do grupo de controle não exercitaram o dedo, tampouco a mente. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Eles pediram um grupo para se exercitar contraindo e relaxando um dedo da mão esquerda durante 5 sessões de treinamento de 1 hora por semana por 4 semanas. O segundo grupo ensaiou mentalmente. Ou seja, o primeiro grupo fez de forma física. O segundo grupo, ele ensaiou mentalmente os mesmos exercícios do primeiro grupo, com a mesma frequência, sem ativar qualquer músculo do dedo fisicamente. As pessoas do grupo de controle não exercitaram o dedo tampouco a mente. Ou seja, um grupo fez lá, fez o teste, né, exercitou o dedo da mão. O segundo grupo só pensou e o terceiro grupo não fez nada. Bom dia, maravilhosa. Olha, vocês entraram atrasados. Hoje foram vocês que se atrasaram, né? Hoje foram vocês. Bom dia, Eliana. Bom dia, Fernanda. Buenos dias. Um dia abençoado para nós. Um dia abençoado para nós. Vocês estão bem, minha gente? Tá tranquilo aí? Pernaloga. Nossa, você tá muito linda. Obrigada. Pronto, já entendemos, né? Então, no final do estudo, os cientistas, eles compararam os achados. O que eles fizeram? O primeiro conjunto de participantes teve a força do dedo testado contra o grupo de controle. Moleza, certo? O grupo que efetivamente fez os exercícios exibiu uma força de 30% maior no dedo do que o grupo de controle. Todos sabemos que, se colocarmos uma carga em um músculo repetidamente, aumentaremos a força de tal músculo. O que provavelmente não anteciparíamos é que o grupo que ensaiou mentalmente os exercícios demonstrou um aumento de 22% na força muscular. Olha isso. A mente, portanto, gerou um efeito físico quantificável no corpo. Em outras palavras, o corpo mudou sem ter uma experiência física real. Assim como as pesquisas com sujeitos que ensaiaram mentalmente os exercícios com os dedos e outros que imaginaram
tocar escalas no piano, lembra que teve uma experiência, a gente leu exatamente nesse capítulo aqui, uma experiência parecida, só que foi com o piano. Experimentos compararam a experiência prática versus o ensaio mental de indivíduos fazendo rosca bíceps. Os resultados foram os mesmos. Fosse executando as roscas bíceps fisicamente ou ensaiando mentalmente a atividade, todos os participantes aumentaram a força do bíceps. Os praticantes mentais, no entanto, demonstraram alterações fisiológicas sem jamais ter a experiência física. Como pode isso, minha gente? Como que pode isso? Quando o corpo muda fisicamente, biologicamente, apenas pela força do pensamento ou do esforço mental para parecer que uma experiência ocorreu, então, da perspectiva quântica, isso oferece evidência de que o evento já aconteceu em nossa realidade. Se o cérebro atualiza o hardware para parecer que a experiência ocorreu fisicamente, se o corpo é alterado genética ou biologicamente, dando provas de que isso ocorreu, se ambos ficam diferentes sem fazermos, entre aspas, nada nas 3 dimensões, então o evento ocorreu no mundo quântico, da consciência e no mundo da realidade física. Quando você ensaia cuidadosamente uma realidade futura, até seu cérebro mudar fisicamente para parecer que teve a experiência, e é exatamente isso que nós estamos fazendo lá no Desafio Acorde para Você, na parte de visualização. Eu tenho um desafio que se chama Acorde para Você. E lá as meninas, elas estão fazendo exatamente isso pela manhã, porque o horário pela manhã é o horário mais propício para isso, porque você ainda está naquele estado de dormindo, acordando, que é o estado teta, né? Você não sabe. O seu cérebro, na verdade, ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, se você acorda todos os dias e você imagina a sua vida dessa forma, e você visualiza a sua vida e você sente, é isso, exatamente isso que o Joe Dispenza está trazendo pra gente. E eu gostaria muito que todas as meninas do Acorde para Você estivessem assistindo essa live, porque eu sempre falo, essa live, ela é complemento do nosso desafio. É um complemento do nosso desafio, né? Porque o livro, esse livro do Joe Dispenza, na verdade, ele vem explicar pra gente de forma mais consistente o que acontece realmente, como que muda o nosso corpo, como que como que reage as nossas células, como que o nosso corpo reage às coisas que a gente deseja. Então, é mudar, na verdade, o seu estado emocional mesmo, e mudar o seu estado emocional. Mudando o seu estado emocional, você muda o seu estado mental. E eu sou prova viva disso, porque eu já venho fazendo esses exercícios há 5 anos, há mais de 5 anos. Então, assim, vocês me veem aqui hoje, assim, serena, mas nem sempre eu fui assim. Nem sempre eu fui assim. Então, eu venho me lapidando já há esses anos, todos esses anos, entende? Buscando o autoconhecimento, buscando conhecimento. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não tem um dia na minha vida em que eu não estude. Não tem um dia na minha vida em que eu não leia sobre isso. Não tem um dia na minha vida em que eu não faça exatamente o que o Joe Dispenza está trazendo aqui pra gente. Então ele diz, quando você ensaia cuidadosamente uma realidade futura até seu cérebro mudar fisicamente para parecer que teve a experiência, e quando você adota emocionalmente uma nova intenção, tantas vezes que seu corpo é alterado para refletir que ele teve a experiência. Espere aí, pois é nesse momento que o evento encontra você e ele chegará da maneira que você menos espera. O que não deixa dúvida de que provém de seu relacionamento com uma consciência maior. De modo que o inspira a fazer isso mais e mais vezes. Eu acho que a gente já leu aqui nesse livro, o que eu vou falar aqui. Eu acho que foi nesse livro que a gente leu. Ou foi nesse livro, ou foi nos meus estudos, nos vídeos que eu assisto, não me lembro. Mas, quando a gente ensaia
aquele evento várias vezes na nossa mente, que a gente está ali visualizando, a gente já sente como se a gente já fosse, a gente já sente como se a gente já tivesse aquilo. E aí quando aquilo chega, não é novidade para a gente mais. Não é mais novidade, você não se sente, nossa, mas olha só, chegou para mim e tal, não sei o quê, porque você já sentiu. Essa é a chave da questão. Você já sentiu. Então, se você já sente que é seu, quando chega, você nem se sente surpresa. Você simplesmente só recebe aquilo ali. Você só recebe e agradece. Quando chega realmente. Seja lá o que for que você quer, seja lá o que for que você está manifestando na sua vida. Entende? E ele chegará da maneira que você menos espera. E chega, por isso que eu falo para as meninas, não coloque, não limite data. Sempre falo para elas, não coloque o como. Não coloque o como, deixe o como para Deus, deixe o como para o universo. O que você tem que pensar é em o que que você quer. E não com o como. Porque a gente não tem controle disso. A gente não tem controle de quando é que vai acontecer. A gente não tem controle de como vai acontecer. Então, ele diz, e ele chegará da maneira que você menos espera, o que não deixa dúvida de que provém de seu relacionamento com uma consciência maior, de modo que o inspira a fazer isso, mais e mais vezes. Olha, hoje a gente finalizou o capítulo Superando o Seu Corpo. Superando o corpo. E amanhã a gente vai começar o capítulo Superando o Tempo. Superando o Tempo. Esse livro, gente, ele é, por isso que eu falo, né? Não é uma leitura para todo mundo, porque realmente é para quem tá, é para quem já entendeu. É para quem tá em outra dimensão. Entende? Não é realmente para as pessoas que vivem aqui no superficial. É por isso que tem tão poucas pessoas aqui participando. Os outros livros tinha mais pessoas. Os outros livros tinha mais pessoas acompanhando o café. Aqui. Aí como esse livro realmente não é para todo mundo, porque toca em questões que as pessoas elas não estão preparadas. Nem todo mundo está preparado para essa conversa aqui. Entende? Olha, a Fernanda comentou, de manhã minha mente funciona melhor do que à noite. Amo estudar de manhã. Hoje em dia, eu também funciono pela manhã. Eu achava que eu funcionava à noite. Porque as pessoas, na verdade, elas colocam as coisas na nossa cabeça, né? Então, eu achava que eu funcionava à noite, antes. Até que eu funcionava, mas hoje não. Hoje, à noite, a pilha já esgota, então... Por isso que eu tô fazendo o Café com Gleice com vocês nesse horário, porque eu percebo que é nesse horário que eu funciono melhor, hoje em dia. E, na verdade, o Joe Dispenza, ele me lembrou de uma questão aqui, ele trouxe esse experimento, né, hoje, na verdade, a gente leu 2 experimentos que ele trouxe. O Café com Gleice foi um experimento que eu tô fazendo, na verdade. E um dia eu vou contar pra vocês. É um experimento, na verdade, que eu tô fazendo na minha vida. Comecei com um experimento, e aí eu gostei. Comecei com um experimento, né? É um experimento isso aqui na minha vida que eu tô fazendo. Testando. Eu tô testando algo na minha vida, através dessas lives aqui. Para eu ver o que vai acontecer, entende? E tá dando certo? E tá dando certo. Olha, vamos ler o chamado de Jesus? Vamos cuidar da pessoa mais importante? Quem é a pessoa mais importante para o que você está fazendo aí agora?
Feche seus olhos, vamos começar o dia. Na verdade, a gente já começou o dia bem, né? Ativando a nossa mente. Começar o dia assim, ativando a mente, é muito maravilhoso. E agora nós vamos ativar nosso espírito, nossa alma, pra gente começar o dia elevando. Vamos respirar, faça uma respiração aí consciente. Inspira, feche seus olhos. Inspira profundamente, gentilmente. Puxa o ar, segura e solta. Solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Segura e solta pela boca. Isso aqui vai liberar as tensões, minha gente. Essa respiração, ela é muito maravilhosa. Mais uma vez, inspira profundamente, puxa o ar. E solta. 28 de outubro. Não espere ter tratado com justiça. Não espere ser tratado com justiça nessa vida. As pessoas dirão e farão coisas horríveis, coisas que você não merece. Quando alguém o tratar mal, tente encarar isso como uma oportunidade para amadurecer. Você é capaz de perdoar quem o magoa. Não se preocupe em consertar as coisas. Em vez de ficar obcecado pela opinião dos outros, mantenha-se centrado em mim. No fim, é a minha opinião que importa. Ao se concentrar na sua relação comigo, lembre-se de que o vesti com meu manto da justiça e santidade. Eu o vejo usar esses trajes reluzentes que comprei com meu sangue. Quando os outros o tratarem de forma injusta, lembre-se de que a minha maneira de lidar com você vai além da justiça. Meus caminhos são a paz e o amor, que derramarei em seu coração por meio do meu espírito. Que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Sim, ele será. Sim, ele será. Na verdade, hoje o nosso dia será maravilhoso, independentemente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Então, fala aí para você, hoje o meu dia será maravilhoso. Sim, ele será. Sim, ele será. Bom dia, Luiz. Amém, amém, amém. Olha, obrigada pela companhia de vocês, tá? Eu acho que vou deixar essa live gravada hoje até meio-dia. Vou deixar essa live gravada. Amanhã eu estarei aqui novamente, 6h40 da manhã, pra gente começar o dia bem, começar o dia ativando a nossa mente, tá bom, minha gente? Fiquem todos com Deus. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.